Depois de muito trabalho para colocar as mãos no arquivo editável desse filme, eis que finalmente esse vídeo sai. Parece até um milagre. Olá meus queridos, eu sou o Chesnilt e no vídeo de hoje vamos estar dando uma olhada em Kamen Rider The First. Recontagem cinematográfica que tenta trazer uma nova roupagem e até mesmo identidade para uma clássica série dos anos 70. Eu quero agradecer desde já aos meus apoiadores do canal por terem tanta paciência comigo. Obrigado galera. E se você também estiver interessado em apoiar, o link da campanha está na descrição. Bem, eu acho que o mais justo agora é começar fazendo uma apresentação sobre o que é Kamen Rider. Kamen Rider é uma série de tokusatsu que teve a sua origem nos anos 70 e perdura até hoje com uma penca de temporadas. E quando digo que são muitas mesmo. E para quem não está familiarizado com o termo tokusatsu, ele tem basicamente o mesmo sentido daquilo que chamamos de blockbuster aqui no ocidente. Ou seja, é uma produção com forte uso de efeitos especiais feita para um público em massa. A maior diferença aqui é que tokusatsu são sempre live action. Na maioria das vezes eles são seriados e nem sempre ou quase nunca possuem um orçamento gigante. Entre o subgênero de tokusatsu existe o Super Sentai, que são basicamente os super-heróis japoneses. Enquanto os norte-americanos só foram dar uma chance para esse tipo de mídia através dos Power Rangers nos anos 90, aqui no Brasil na década de 80 nós fomos presenteados com algumas produções bem marcantes, sendo o Jaspion a maior delas, pelo menos é o que eu acho, todo canto tem um fã de Jaspion até hoje. Infelizmente eu nunca fui muito ligado nessas produções, assisti muito pouco aqui e um pouco ali, mas eu nunca terminei nenhuma temporada de nenhuma série. Logo eu tive que correr atrás de algumas coisas para ter algum contexto para falar desse filme. Então, se eu cometer algum erro, por favor me corrijam e sejam pacientes comigo. Eu ainda estou falando de um filme e eu vou analisá-lo como tal. A história gira em torno de um cientista com muito tempo livre chamado Takeshi Hongo e uma organização terrorista que luta por fins obscuros conhecida como Shocker. O Takeshi, pelo menos nessa versão do filme, não apresenta muitas características notáveis. Pra falar a verdade, ele é um cara meio tedioso, até o seu experimento é um tanto tedioso. Ele estuda cristais de água e como o sentimento humano pode moldar a forma de tais cristais. Ou seja, ele é inspirado em um pseudocientista levemente charlatão da vida real chamado Masaru Emoto, o que me deixa ainda com menos vontade de gostar dele. Bem, o experimento do Takeshi resume a ficar observando cristais de água mudando de forma, e isso surte meio que um efeito horóscopo em uma outra estudante chamada Asuka Midorikawa, que já estaria caidinha por ele se não estivesse noiva de um cara chamado Katsuhiro Yano. E por que tudo isso é importante? Porque o Takeshi acaba sendo um dos escolhidos pela Shocker para ser um dos seus novos experimentos, onde eles aparentemente o operam e o transformam num ciborgue exatamente igual ao Takeshi original, só que com a capacidade de fazer aquele negocinho, de se transformar num cara com roupa de borracha e capacete de plástico. E eu disse aparentemente porque o filme não é muito bom em estabelecer coisas, ele simplesmente assume que você já entende tudo e sai avançando a trama sem muito desenvolvimento ou contexto. Isso acontece outras vezes mais tarde. Enfim, agora o Takeshi é um ciborgue gafanhoto que luta muito bem e é super forte. Ele por alguma razão é mandado invadir o laboratório da universidade onde estuda e trabalha para destruir todos os seus experimentos. Ou será que são os experimentos dos outros? O filme não deixa bem claro também. A questão é que toda essa sequência serve para apresentar o visual e habilidade do nosso Kamen Rider e também para mostrar como o rapaz perdeu completamente o controle das suas ações, se tornando basicamente uma máquina de destruição. Como a Asuka gosta muito de atacar de repórter e investigadora, ela e o seu noivo decidem perseguir o que eles acreditam ser um dos membros da Shocker. O plano dá certo, mas eles são encurralados por esse cara que deveria ser uma aranha e o próprio Takeshi, que termina por recuperar a sua memória ao ver um floco de neve e se lembrar do seu experimento, seu amor pela vida. Isso vai ser um tema recorrente no filme, aliás, essa coisa de amor pela vida. Bem, ele se recupera e mata o outro lacaio, mas não consegue salvar o noivo da Asuka, que agora pensa que ele é o assassino. Vocês já imaginam como a história vai se desenrolar daqui, né? O mais estranho é que ela meio que não fica só nesse núcleo, como começa a trabalhar em mais dois que supostamente deveriam se unificar com o principal no final, mas apenas um consegue ter uma boa conexão. Um desses núcleos é a ressurreição do Katsuhiko pela Shocker, só que com o novo nome de Hayato Ishimoji. Ele volta também como um Kamen Rider, com o trabalho de eliminar o Takeshi, mas ele também toma para si a missão pessoal de ter o amor da Asuka. O outro núcleo, e o mais solto e sem propósito, é o que envolve um jovem chamado Harihiko Mitamura e uma garota que tenta ajudá-lo a todo custo chamada Miyoko Harada. A história deles é o pico dramático do filme, mas só chega a ter alguma relação com a trama principal lá pro final. E mesmo assim é quase que totalmente desnecessária. Olha, para os fãs de Kamen Rider que estão me assistindo, eu não tenho absolutamente nada contra a série ou qualquer outro tipo de tokusatsu. Pelo contrário,
Eu acho muito maneiro o amor que essa comunidade dedica a essas séries e eu sei como elas estimulam a nossa imaginação quando somos jovens. É meio parecido com o que Godzilla fez por mim lá no começo dos anos 2000. Só que assistir ao Kamen Rider da década de 70 é uma coisa e ver esse filme é outra. Cada um é um produto do seu tempo e isso é muito importante na hora de avaliar a importância de cada um. É como o desenho original do Speed Racer, a gente sabe que é tosquinho, é precário e até mesmo pra época ele já era meio estranho. Mas ele carrega aquela energia dos anos 60 e 70. Você não assiste ele hoje porque ele é a sua melhor opção. Você assiste ele porque você quer aquela magia que só um produto daquela época pode te dar. É por isso, por exemplo, que um remake em animação do Akira não ficaria bom. Independente do quão boa fosse a animação, é o fato do filme original ter quebrado os limites daquela época que o torna tão marcante. Hoje a gente sabe que é possível fazer uma animação com muito mais quadros e isso não seria nada impressionante, seria só mais um filme muito bonito. Ou não. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque Kamen Rider The First não consegue capturar a essência que tornava a série original tão única. Não que ele tente, não tem nada de errado em ir em outra direção, mas também ele não consegue se sustentar como a sua mídia própria. Quando eu olho pra série, eu vejo uma produção que está bem confortável com seu próprio nicho. Quando eu olho pro filme, eu vejo uma tentativa exagerada de tornar séria e dramática uma história que por si só não passa seriedade alguma. Mas vamos por partes porque eu meio que já pulei pra conclusão do vídeo, é melhor voltar uns pontos e falar com mais detalhes sobre o filme em si. Os efeitos são toscos, mas até aí, se você for assistir esse filme esperando bons efeitos, o problema tá em você. Dá pra ver que a produção foi bem simples e isso não é um problema. O design do traje é bastante fiel aos originais, com pouquíssimas mudanças e não há nada do que reclamar também. As coreografias são daquele nível padrão Super Sentai, cheia de cortes, piruletas, dublês se atirando pra lá e pra cá, golpes nada funcionais, muitas poses exageradas, inimigos explodindo no fundo com o protagonista triunfante. O problema começa com o resto. Digamos que cinema não é exatamente o forte dos japoneses. Por algum motivo, Akira Kurosawa deixou seu legado muito mais pro resto do mundo do que pro seu próprio país. A fotografia é básica e pouco inspirada, não chega a ser um problema, mas é algo comum nos filmes mais comerciais lançados no Japão. As cores são bem aguadas e os tons variam sempre entre cores frias, mas no geral tudo acaba sendo bastante cinza e bege. Não é necessariamente um problema, mas é cansativo pra vista. A trilha sonora é boa, principalmente a música do início e um tema triste que toca em momentos-chave. O único problema é o repeteco dessa música, eu juro pra vocês que ela toca pelo menos umas 8 vezes ao longo do filme todo. É como se o compositor tivesse criado somente um tema triste pro filme inteiro. Quando alguma cena mais tocante acontece, pode esperar que logo comece essa mesma música triste aí. As atuações. Elas variam de ruins para péssimas com bastante frequência. E eu sei, eles são japoneses, falam uma língua completamente diferente da nossa, têm até mesmo costumes e gestos corporais muito diferentes dos nossos, mas não adianta. Quando a atuação é boa, você simplesmente sabe. Como é possível então identificar uma boa atuação em italiano, árabe, francês, chinês, turco, mas não em japonês? Isso sem falar que não é segredo que geralmente bons atores japoneses preferem se dedicar mais à dublagem, portanto raramente vemos um elenco de peso em live actions. As emoções que os personagens transmitem, elas são tão falsas. Eles se parecem com robôs em inúmeras cenas, como se tivessem medo de se entregarem ao personagem. Ah, mas japoneses são assim mesmos, eles são mais retraídos. Eu sei, mas ser retraído é uma coisa, ser robótico é outra. Tem toda essa coisa do drama teatral também, um personagem precisa fazer uma pausa e se posicionar de alguma forma que reforce gritantemente o que ele está sentindo. Parece aquele recurso das novelas mexicanas de botar um vilão de costas pro protagonista enquanto ele faz um monólogo. É o tipo de coisa que fica charmosa na série, mas que não casa bem com um filme que tenta se levar a sério. E por mais que Kamen Rider não seja uma franquia tão suave como os seus outros concorrentes, não dá pra dizer que o seu drama o torna exclusivamente para adultos. Não é Guyver, tá ligado? E mesmo assim, Guyver não é lá aquelas coisas. No final do dia, ainda é uma série onde tem figurante com roupa de borracha explodindo no horizonte. E agora chegamos ao ponto que realmente pesa contra o filme, que é a sua atmosfera e história.
A atmosfera desse filme ou era pra ser, melancólica e sombria. E na superfície ela é tudo isso mesmo. A trama é cheia de drama, principalmente envolvendo o casal central, mas os problemas começam a surgir conforme a história vai avançando e vamos nos deparando com ferramentas narrativas e diálogos sem nenhum sentido ou coesão. O Takashi esconde seus poderes da Asuka, mesmo que ela tenha visto ele na cena de um crime onde momentos antes havia um ciborgue dando uma surra no seu noivo. Mesmo assim, ela fica o filme todo falando groselha pra ele, que sabe o que ele fez, que ele é um assassino, blá blá blá, mas ao invés de tentar coletar provas e chamar a polícia, ela só fica gravitando em volta dele, até que eles façam algum contato visual e a verborragia grosélica se repete. Você matou o fulano. Não, eu não matei o fulano. Matou sim, eu espero que você morra. Drama de qualidade, hein, filme? Isso é muito leve pra audiência que chegou esperando algo mais ousado. Bem, só temos o segundo casal que eu já citei antes, que é o Haruhiko e a Miyoko. O Haruhiko é um cara que está no hospital, sabe lá Deus por quê, que odeia todo mundo, ele afasta as pessoas, é arrogante, fica tentando deixar de estar vivo, se é que vocês me entendem, e a partir de algum ponto ele passa a ser perseguido pelo sonho molhado de algum nerd e pseudo-depressivo que pensa que suicídio é de alguma forma um imã de garotas. Versão asiática daquele pensamento de que se você salvar uma mulher ela vai te amar em poucos dias. Pois a tal da Miyoko não deixa o cara em paz, ela simplesmente tem algum tipo de amor platônico por ele, que mesmo ele sendo um pau no c... com ela a maior parte do tempo ela tá lá, grudada nele. Enfim, o próprio filme se cansa desse arco e, não sabendo terminá-lo, só faz o Haruhiko tentar o suicídio mais uma vez, mas falhar e voltar aos prantos pra Miyoko. Tudo isso só pra descobrir que ela está em estado terminal e que ela só queria ver ele sorrir antes de partir dessa pra melhor. Bem, aí eles se juntam a Shocker e se tornam os chefes finais do filme, dando aí um desafio de alguns minutos no terceiro ato que termina do nada e descarta completamente os vários momentos arrastados que nos fizeram assistir desses dois chatolinos juntos. E tem o Hayato, que nada mais é do que um clone do falecido Katsuhiko. O ator fica tentando passar essa pinta de machão alfa, todo seduzente, mas ele só consegue parecer um playboy muito egocêntrico a maior parte do tempo. Não que outra opção fosse deixar ele menos irritante, então acho que não é tão ruim assim. Pelo menos é engraçado. O Hayato surge absolutamente do nada num barzinho e sem muito esforço consegue botar a Asuka no carro e levá-la pra passear. Quer dizer, minha filha, você viu seu noivo morto no dia em que um cara com cabeça de aranha atacou vocês. Você não acha isso nem 1% suspeito, não? E o pior é que o Takeshi fica stalkeando eles, eu não posso nem dizer que o cara é creepy, porque ele é o único que tem bom senso nessa história. Você aí me assistindo, você entraria num carro com um desconhecido só porque essa pessoa se parece com alguém que você amava que morreu? Bem, depois o cara deixa a Asuka no carro esperando ela no meio do nada, enquanto vai trocar uns chutes com o Takeshi e o vencedor meio que leva ela pra casa. Olha as ideias. Aí a gente tem esse momento que era pra ser fofo entre a Asuka e o seu salvador mascarado, mais conhecido como o outro cara estranho que ela encontrou no meio da rua e decidiu subir na moto com ele. De novo. Você subiria na moto de um cara só porque ele tem um capacete de plástico com anteninhas? Eu sei que é tentador, mas a resposta ainda precisa ser não. Eu sei. Entendem como é difícil se apegar aos personagens? Eles são tão distantes da gente, a história não tem um fluxo natural. É como eu havia dito antes, faltou aquela aura tosquinha, mais berés da série. Quem tem mais chance de ganhar o coração do público? O Takeshi virgem emo que faz pesquisinha com a aguinha feliz? Ou o Takeshi Shed dos anos 70 que dá pulo com a moto sem precisar de rampa? Os vilões são outro ponto bastante mal estabelecido. Eles aparecem do nada por telões gigantes e, a jogar pelo cosplay de cada um deles, eles estão de pontos bem diferentes do mapa. Tem até um Conde Drácula. Não existe muito contexto, eles são do mal, querem fazer os soldados biomecânicos deles e é isso aí. Todo o clima de tristeza e depressão do filme não consegue dar a seriedade da qual ele precisa e tudo fica só na tentativa mesmo. Eu gostaria de poder falar mais, mas eu não acho que tenha muito o que adicionar. Talvez o Kamen Rider The Next, que vem depois desse, seja melhor, mas isso não tem nada a ver com essa review. Fazendo um paralelo com algo que eu já estou familiarizado, esse filme seria o Godzilla 2000 da série Kamen Rider. Ele tenta trazer um tom mais sério e reinventa algumas coisas que já estavam estabelecidas, tudo isso para ser uma produção sem identidade não muito divertida, mas, pelo menos não é igual esse outro aqui. Eu tenho quase certeza de que, no final das contas, essa review serviu muito mais como uma opinião minha a respeito do filme quanto uma análise propriamente dita. Eu falo isso porque tokusatsus costumam ter um público bem nichado e raramente vemos alguém simplesmente dando uma chance pra eles. Então quem gosta desse filme provavelmente já tem um longo histórico vendo produções desse gênero e a sua opinião muito bem formada sobre ele. Mesmo assim, se isso te serviu de inspiração e te deu vontade de começar a assistir Kamen Rider, a série Black está disponível no Pluto TV de graça. O que, ao mesmo tempo que é legal, também é uma tristeza, porque navegar naquele site deveria ser considerado tortura de guerra. Mas é de graça e tá completo, pelo menos é o que parece. Tem também a temporada Zai, ou eu acho que é assim que se fala, mas sabe como é, os clássicos são sempre mais lembrados.
Já pra quem se interessou pelo filme, tem um jeito de baixar ele com legendas na internet, mas se você procura uma fonte legal de obter ele, aí a coisa fica um pouco complicada. Existe um site vendendo o DVD com legendas, mas eu não acho que seja original. Na Amazon custa $20 e sem legendas, boa sorte. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se está chegando agora e gostou do conteúdo, considere ver outros vídeos do canal, quem sabe você não gosta, e se inscreve. Não se esqueça de dar o like se gostou, nós nos vemos na próxima e até mais.